Fala, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre história, sobre as guerras médicas que aconteceram entre 490 e 449 a.C. Em tempos de paz, os filhos enterram seus pais, mas na guerra são os pais que enterram seus filhos. Em contexto, o foco é o Império Persa. Antes, no século VIII a.C., os medos estabelecem um poderoso reino onde hoje é o Irã. Em 550 a.C., Ciro o Grande se rebela contra o governante Medo e funda o Império Persa Aquemênida. Em 499 a.C., as cidades-estados gregas se rebelam contra o controle persa, mas sua revolta é sufocada. Até os 300 aí nessa época, né? Depois, 431 a.C., Atenas e Esparta lutam pela supremacia na Grécia, na Guerra do Peloponeso. Em 404 a.C., Artaxerxes II se torna governante do Império Aquemênida. Em 331 a.C., Alexandre o Grande derrota Dario III e conquista o Império Persa. Em 312 a.C., a Pérsia se torna parte do Império Seleucida, fundado por um dos generais de Alexandre. Leônidas de Esparta ficou à frente de seus 300 guerreiros, confrontando o exército mais poderoso que o mundo já vira. O emissário de seu inimigo exigiu que abandonasse as armas aos pés do rei Deus persa. Venham pegá-las, foi a resposta lacônica de Leônidas. As guerras médicas de 490 a 449 a.C., também conhecidas como guerras greco-persas, atiçaram um vasto e cosmopolita império contra um pequeno bando de cidades-estados no sul da Grécia. O conflito influenciou profundamente o desenvolvimento da identidade e da cultura grega clássicas, deixando uma trilha vívida na literatura e nos mitos ocidentais. Em contraste, a história do Império Persa Aquemênida segue razoavelmente negligenciada, ocultando a importância dessa grande civilização do Oriente Médio. Inclusive, por conta disso, né, que muita gente diz que há interesses naquela região do Oriente Médio. Não é só petróleo, a cultura daquele povo é fundamental para a humanidade de forma geral. Ali é o berço das três grandes religiões monoteístas, ali é o berço de uma cultura milenar que veio influenciar tanto os gregos quanto os demais europeus e todo o mundo de então. Os Aquemênidas, o primeiro império persa governado pela dinastia conhecida como Aquemênida, cresceu rapidamente. No seu auge, talvez tenha governado metade da população mundial. Ele começou cerca de 550 a.C., quando o rei persa Ciro o Grande derrotou os governantes medos e avançou para conquistar a Babilônia e Lídia, hoje Turquia, o que pôs os gregos iônicos sob o governo persa. Os sucessores de Ciro, Cambises II e Dário, estenderam o império até o Egito e os Balcãs, onde a Macedônia deram aos persas um pé na Europa. Moplita, o soldado cidadão grego, derrota seu oponente persa nessa decoração numa taça de vinho de 460 a.C. O cavalo alado Pégaso adorna o escudo do vencedor. Os Aquemênidas estabeleceram o poder persa como um modelo para futuros impérios. A despeito de seu enorme tamanho, o Estado abraçava um grande multiculturalismo, permitindo aos povos conquistados liberdade de religião, língua e cultura. O investimento em infraestrutura, como os romanos, os persas construíram uma rede de estradas para ligar seu império, e em militares, além da delegação da administração às províncias locais. Sob os Aquemênidas, o Oriente Médio foi unificado sob um único guarda-chuva cultural pela primeira vez. Foi o primeiro grande império mundial, podemos dizer assim, antes mesmo de Alexandre o Grande e do Império Romano, né? O conflito com os gregos independentes se deu depois de as cidades-estados de Atenas e Erétria terem apoiado uma revolta mal sucedida pelos iônicos contra o domínio persa em 499 a.C. Respondeu invadindo a Grécia continental, mas foi derrotado pelos atenienses e seus aliados em Maratona em 490 a.C. Ele planejou uma invasão ainda maior, mas foi somente depois de sua morte que seu filho Xerxes montaram um enorme exército para executar seu plano. Veja também o Código Jurídico de Hammurabi, a democracia ateniense, as conquistas de Alexandre o Grande, as guerras do Peloponeso, e Maomé recebe a revelação divina. Pai das mentiras. A principal fonte sobre as guerras greco-persas é o historiador grego antigo Heródoto de Halicarnasso, conhecido tanto como pai da história quanto pai das mentiras também, das fake news. Heródoto estimou que o exército terrestre de Xerxes era constituído de 1,7 milhão de homens. Mas historiadores modernos acreditam que o número máximo não passou de 200 mil.
A segunda invasão persa, em 480 a.C., foi detida pela defesa heróica de Leônidas e seus 300 espartanos em Termópilas e pela resistência naval em Artemísio. Tempos depois, a marinha ateniense atraiu a frota persa para uma emboscada em Salamina. Xerxes voltou à Pérsia, deixando uma enorme força para continuar a luta, mas, na Batalha de Plateias, em 479 a.C., os gregos, liderados pelos espartanos, esmagaram os persas, que também perderam para os espartanos em Mícale. O sucesso grego talvez possa ser atribuído às dificuldades de Xerxes em manter seu vasto exército alimentado e animado após as derrotas navais, apesar de Heródoto tê-lo atribuído à superioridade moral de sua casa, dos gregos. Todas as expedições não são nada comparadas a esta, pois teria havido alguma nação em toda a Ásia que Xerxes não tenha trazido consigo contra a Grécia, segundo Heródoto. A Liga de Delos. Os gregos agora partiram para o ataque, formando a Liga de Delos para confrontar a Pérsia. Em 449 a.C., os persas finalmente aceitaram a paz, concedendo a independência para os estados iônicos. As guerras médicas reforçaram a identidade grega e melhoraram a confiança cultural e militar, sobretudo de Atenas. Seu poder crescente disparou o conflito com Esparta, levando à Guerra do Peloponeso em 431 a 404 a.C. O Império Persa havia chegado ao limite de sua expansão, mas seguiu forte até sua derrota por Alexandre em 331 a.C. Ciro o Grande, o fundador do Império Aquemênida, foi Ciro II, mais tarde conhecido como o Grande. Por volta de 557 a.C., ele tornou-se rei de Ansã. De acordo com a lenda, ele conquistou o apoio do exército persa ao fazê-lo abrir caminho por arbustos de espinhos num dia e desfrutando de um banquete no outro. Em seguida, perguntando por que os soldados continuavam escravos dos medos e quando, ao apoiarem sua revolta, poderiam viver no luxo. Quase 10 anos depois, ele já havia conquistado a Média, além de Sardes e Lídia na Ásia Menor. 7 anos mais, conquistou a Babilônia ao desviar o curso do Eufrates e marchar com seu exército pelo leito seco até a grande cidade. Essa vitória que lhe trouxe as terras do novo Império Babilônio, incluindo a Síria e a Palestina. Ele libertou os judeus do seu jugo babilônico e lhes permitiu reconstruir o templo em Jerusalém. O escritor grego Xenofonte o viu como um exemplo de governante ideal. Ciro morreu em 430, numa de suas campanhas na Ásia Central. Foi enterrado numa grande tumba dentro do Palácio Real que havia construído em Parsagada, na Pérsia. Então, isso é um pouquinho aí da história das guerras médicas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, não curtiu, um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos, as próximas notificações. Deixe também seus comentários dizendo o que você tem achado dos vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. Hasta la vista, babes, e até a próxima.